tarde a todos e a todas. Queria agradecer à Escola da Cidade, na pessoa do Sr. Luiz Guilherme, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Cumprimentar os parceiros de mesa, Vida Bramovai e Paula Santoro, e enfrentar esse desafio interessante que é falar de direito à cidade, e aí já no título do evento, Direitos Sociais na Berlinda. Eu adoro eventos em que o título já diz a que vem, né? Já diz qual é o lado do evento. Os direitos sociais estão na Berlinda e ponto, parte-se desse pressuposto. E para falar de direitos da cidade e de direitos humanos, que no fundo é esse paralelo de que se trata, eu acho que seria interessante nós lembrarmos, e talvez aqui eu faça uma certa ousadia, porque num evento promovido por uma escola de arquitetura e urbanismo, não seria eu a pessoa mais adequada para falar da origem das cidades. Mas é bom lembrar que as cidades, elas se constituem nessa feição que a modernidade nos traz, contemporaneamente à própria formação do que hoje, modernamente, nós conhecemos como direitos humanos. Então veja que é exatamente a partir do final do feudalismo, do final da Idade Média, daquele movimento que se chamou de Revolução Burguesa, exatamente isso, a Revolução do Burgo, a Revolução da Cidade, que era uma nova ordem econômica que superava o feudalismo e que se constituía numa acumulação de capital em torno de burgos ou de aglomerados urbanos, é que surge essa noção moderna que nós temos de cidade. E é exatamente nesse mesmo momento histórico em que se abre o pensamento para a superação também daquele pensamento medieval centrado em Deus como grande personagem onipresente da realidade humana, e se coloca o homem, o antropocentrismo, no centro desta maneira de agir. E surge aí esse chamado renascimento, com o retomar do pensamento greco-romano clássico, o primeiro pulso na história dos direitos humanos. A história dos direitos humanos, tal qual nós o compreendemos hoje, os estudiosos identificam no Renascimento o seu primeiro momento, o seu primeiro despertar. Depois haverá outros momentos importantes, o Iluminismo e, sobretudo, o terceiro grande movimento, que foi o pós-guerra no século XX e a formação de todo o sistema universal de direitos humanos. Então vejam que a ideia de cidade, ela surge no exato momento em que surgem os primeiros esboços do que viria a ser direitos humanos. E aí vejam que, desde então, o grande cenário de vivência, de maturação e de consolidação desta ideia de que nós temos direitos, passa a ser exatamente as cidades, a despeito de ainda a atividade econômica ser majoritariamente rural. Mas é exatamente no absolutismo que se sucede a todo esse movimento que a gente colocou, em que surge esta classe social que consolida o poder na cidade. E a partir daí, as tensões e os embates de religião, de nobres, de populacho, na busca dos seus direitos, o que ainda não se trazia formulado deste modo. Vejam, isso é muito curioso, que a ideia de direitos humanos na modernidade, ela surge de um embate em torno da religião. Os primeiros movimentos de defesa ou de busca de reconhecimento de direitos, ainda que a gente não falasse nessa época, dessa forma, né? Era a possibilidade de professar uma determinada religião sem ser perseguido por isso. Um dos marcos importantes exatamente dessa época que nós estamos falando, o que é? Senão a noite de São Bartolomeu. Onde? Em Paris, na cidade por excelência que começava a se afirmar que viria a resultar depois na grande capital do Iluminismo. E o que era isso? Senão a perseguição de católicos aos protestantes ditos huguenotes. Estamos falando de 1572. Então, essa questão da religião, que hoje para nós, de novo volta a nos tocar tão profundamente, hoje, na defesa indispensável e necessária da laicidade do Estado, ela sempre esteve presente nas dimensões de discussão de direitos humanos. Esta relação do homem com o religioso, com o sagrado, sempre foi conflituosa, desde a antiguidade e muito fortemente na modernidade. Muito bem, a partir então desse movimento, essa ideia, claro que a gente não tem tempo de aprofundar o assunto, nem seria o caso, mas
a presença ou a relevância desta vivência dos direitos humanos nas cidades resulta nesse grande movimento filosófico extremamente heterogêneo que foi o Iluminismo, segundo grande pulso na história dos direitos humanos, com a consolidação dos direitos a partir da Revolução Francesa e o primeiro documento internacional importante nessa questão, e a partir, já no século XIX, dois grandes e fundamentais movimentos resultados exclusivamente das tensões postas nos cenários urbanos. O primeiro deles, o constitucionalismo do começo do século XIX, que resulta da reconstituição europeia pós-napoleônica, quando se tenta então a construção do que a gente chamou de Estado moderno, de poderes limitados, e isso é tudo em matéria de direitos humanos, de defesa de direitos humanos, limitado por um Estado de Direito, por uma carta maior chamada Constituição. E depois, na segunda metade do século XIX, com os chamados direitos sociais, que mais adiante a gente iria chamar de direitos trabalhistas, que é exatamente a mudança da maneira de produzir, da maneira artesanal, para uma maneira industrial, revolução industrial, a linha de produção, a criação de uma nova classe social chamada proletariado e, portanto, de novo esse embate no meio urbano para a construção de uma gramática de direitos, de limitação do poder econômico, do poder do capital, e isso vai resultar depois nos direitos trabalhistas. Então vejam que nessa rápida introdução, o que a gente está querendo destacar é que a história dos direitos, da consolidação, da construção desses direitos, ela sempre se deu num palco por excelência, urbano, as cidades. Isso no Brasil também vai acontecer, embora, como sempre, de forma um pouco mais tarde. É verdade que as cidades passam a ser protagonistas no exercício do poder e, portanto, neste esboço do que seria direitos aqui no Brasil, a partir mais ou menos do ciclo econômico da mineração, quando as cidades mineiras passam a ser a sede daquele poder e depois, sobretudo, com a mudança da capital do Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro em 1762, se não me engano. Muito bem, nós nunca ouvimos falar e nunca soubemos de luta por direitos nos engenhos de açúcar do Nordeste. Nem tampouco nas minas de ouro e diamante de Minas, muito menos nas fazendas de café do Vale do Paraíba ou nas fazendas de produção de charque no Rio Grande do Sul, ou seja, os nossos ciclos econômicos nunca resultaram no seu espaço rural de produção em luta por direitos. Sempre estiveram centrados, a partir do século XVIII, nas cidades, de modo evidentemente incipiente. E durante todo o século XIX, quando nós éramos um império, o que girava no Rio de Janeiro era um poder oligarca, centrado em dois partidos que era a mesma coisa, para dar a sustentação a um império que se sustentava, na verdade, exclusivamente pelo latifúndio, pela produção para exportação e pela escravidão, sobretudo. Portanto, nós vamos falar que a história dos direitos humanos nesse espaço de cidade no Brasil vai surgir com a República, vai surgir na primeira metade do século XX, já agora com aquele capital remanescente do café, voltado para a industrialização. Essa indústria nascente, mais a mão de obra imigrante trazida para embranquecer o país depois do fim da escravidão, é que vai criar nas cidades, e sobretudo aqui em São Paulo, o caldo para a discussão de direitos humanos e a formação de algo que assim se assemelhe na incipiente República Brasileira. E aí vem, como resultado disso, na década de 30, o movimento de 30, o Getúlio Vargas, e os direitos trabalhistas, a CLT, 1932, direitos eleitorais, 1934, e a partir daí a nossa história já logo interrompida no primeiro grande pulso ditatorial do Estado Novo. Aí, meus amigos, vejam que o primeiro de dois intervalos democráticos que nós tivemos em 518 anos de história surge em 1946 e termina em 1964. Nesse curto e turbulento intervalo democrático, nós tivemos, aí sim, um impulso na discussão do que seriam esses direitos humanos, que ainda não se chamava assim, eram simplesmente direitos ou direitos fundamentais. A expressão direitos humanos chega no Brasil mais tarde, e muito menos de direitos sociais, né? Ou se falava muito genericamente, sem a concepção clara que nós temos hoje. E tudo isso, evidentemente, se perde
com um golpe militar em 64 que depõe o João Goulart, e a partir daí entra-se no momento em que direitos humanos, agora sim, vejam que ironia, ganha as manchetes, ganha as pautas exatamente no sentido da contestação e da resistência à ditadura militar. E de certa forma, nota de rodapé, não é esse o nosso tema, de certa forma é por isso que até hoje a gente paga esse preço horroroso de ter a expressão direitos humanos de modo depreciativo numa sociedade conservadora e reacionária como a nossa. Mas isso é um outro assunto. Volta para o texto, fecha a nota de rodapé. Então, durante a ditadura, se consolida uma ideia de direitos humanos voltada à resistência contra o arbítrio, contra a tortura, contra os desaparecimentos forçados, contra os sequestros do sistema de repressão. E isso vai ter um resultado, o movimento de redemocratização, 1985, começa o nosso segundo e derradeiro período, parênteses, intervalo democrático de 1985, lamentavelmente a 2016, quando a gente fecha esse parênteses outra vez com outro golpe, agora um golpe civil midiático que depõe a presidenta Dilma. Muito bem. A partir de 1985, e consolidando com a Constituição de 1988, é que surge, então, agora de uma maneira formal e, sobretudo, dogmaticamente estruturada, o que a gente chama de direitos humanos, num enorme rol de direitos previstos no artigo 5º da Constituição e na sua dimensão difusa ou coletiva como direitos sociais. Tem toda uma discussão teórica que não é o caso, do que direitos humanos e direitos sociais. Então, vou colocar assim, os direitos sociais na Constituição, depois o professor Pedro vai corrigir isso direitinho, ele é constitucionalista, mas os direitos sociais na Constituição, eles são os direitos humanos numa visão coletiva, numa visão difusa, só para a gente conseguir compreender. E esses direitos sociais põem-se, portanto, na pauta ou na agenda da nação, nesses últimos 30 anos, como um permanente desafio nas tensões entre um Estado extremamente burguês e voltado para um ideário, um sonho neoliberal, e uma concepção constitucional de um Estado social voltado, portanto, à mitigação da ambição do capital por meio, por exemplo, de função social da propriedade, por meio de direito do consumidor e de outros tantos instrumentos que tentam limitar aquele liberalismo econômico que, vejam, era hegemônico no mundo pós-Guerra Fria e pós-queda do Muro de Berlim. Bem, então nós chegamos ao tema exatamente dessa nossa conversa, proposto pela escola da cidade, que é direitos sociais na Berlinda. Então são esses os direitos sociais que estão lá previstos no artigo 6º, que nos dizem os organizadores que estão na Berlinda. Será que realmente estão na Berlinda? Então eu fiz aqui uma rápida anotação para a gente lembrar quais são esses direitos e, a partir dessa relação, tentarmos identificar na cena atual, num, digamos, esboço de análise de conjuntura, o que é que de fato nos ameaça nos próximos tempos, se é que isso tudo vai se realizar, porque hoje o cenário, como todos sabem, é muito incerto. De qualquer forma, antes da gente analisar um a um muito rapidamente, é bom lembrar que o fato de nós identificarmos que os direitos sociais estão na Berlinda não significa dizer que eles se realizaram e se concretizaram nos últimos 30 anos. Muito pelo contrário. É preciso também reconhecer que algo foi feito, que muito mais poderia ter sido feito. Que talvez nós tenhamos perdido oportunidades históricas de avançarmos em muitas dessas questões. Talvez nós conseguimos construir um arcabouço normativo suficiente, se não ideal, mas seguramente suficiente, mas não conseguimos destrinchar estes nós políticos que impediram que esses direitos sociais, que a gente vai lembrar aqui, estivessem hoje de tal maneira consolidados que não haveria por que hoje nós discutirmos a possibilidade deles estarem na Berlinda. Talvez eles estão na Berlinda exatamente porque não se consolidaram e ficaram, eu costumo dizer isso, meio que no universo paralelo. Queria propor a vocês essa ideia. A impressão que a gente tem é que o que nós conseguimos avançar nesses 30 anos, avançamos muito mais no sentido da luta formal a partir da institucionalidade do que na raiz da sociedade brasileira. Dou um exemplo, ou dois. Direito LGBT. Seguramente, se nós pegarmos esses 30 anos
de história de vigência da Constituição Federal, avançamos em muito no direito LGBT. No casamento homoafetivo, na possibilidade de adoção, nos direitos sucessórios, nos direitos previdenciários, seja por lei, muito pouco, mais por decisão judicial, que chamam aí depreciativamente de ativismo judicial. A verdade é que avançamos. Mas isso, meus amigos, não significa dizer que a sociedade brasileira, por isso, tornou-se menos homofóbica. Parece que, na verdade, houve uma espécie de hiato. Então, de um lado, avança-se com os direitos homoafetivos, mas do outro lado, permanece uma sociedade homofóbica olhando com cara feia para esse avanço. Da mesma maneira, com relação aos afrodescendentes, avançamos no combate ao racismo, no enfrentamento da igualdade racial, no Estatuto da Igualdade Racial, cotas no serviço público, cotas nas universidades, mas nem por isso a sociedade brasileira deixou de ser menos homofóbica, racista. E se pegarmos com relação às mulheres, também avançamos fortemente no enfrentamento da violência doméstica, Lei Maria da Penha, a própria Constituição dá uma igualdade total, termina o pátrio poder e coloca no lugar o poder familiar, mas nem por isso deixamos de ser uma sociedade menos misógina e machista. Então, quando são dadas as variáveis para que esta assimetria se coloque, resulta na situação que nós estamos vivendo hoje, quando então esses dois universos paralelos se encontram num embate insuperável. Isso talvez explique essa pequena relação que a gente traz aqui de direitos que supostamente estão na berlinda. E que relação é essa? É o que a gente extrai do noticiário, do dia a dia, porque vocês sabem hoje melhor do que todos nós que as notícias hoje, elas estão, do que vai acontecer no próximo governo, elas chegam meio picotadas, não, olha, parece que vai ser, mas aí negaceia e volta e recua. O programa de governo do presidente eleito não é claro, quase nada. Então a gente fica aí meio mendigando migalhas de informação para tentar entender o que vem. Mas algumas coisas estão postas, estão na realidade, e mais grave do que estarem exatamente em ações institucionais ou governamentais, elas estão na base, elas estão na rua. Guarda da esquina, como se costuma dizer, né? Então veja, quais são os direitos sociais, né? Antes de mais nada, aqueles que estão previstos no artigo 6º. Houve emendas constitucionais depois de 88, portanto não é a redação original, mas a que hoje vigora é educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e assistência social. Na assistência social eu reuni da expressão funcional a proteção à maternidade, a proteção à infância e a assistência aos desamparados. Então vamos fazer aqui um inventário muito rápido, para depois a gente, inclusive, abrir para o debate depois da fala de Paulo, que ameaças seriam essas. Com relação à educação, eu me lembrei de 3. Claro que se a gente pensar um pouco mais, esse rol se amplia, mas como não havia tempo, né, bastavam alguns. Na educação, seguramente, o que hoje se traz como grande ameaça é esse projeto da escola sem partido, que é, na verdade, a escola sem sentido, que é a exclusão de qualquer senso de pluralidade e de pensamento heterogêneo, de pensamento diverso no ambiente, que é exatamente para a formação de pensamentos críticos. E a possibilidade, sobretudo, de que professores passem a ser patrulhados em sala de aula, num patrulhamento que exclui completamente a possibilidade da criatividade e, de novo, do pensamento crítico. Eu não sei exatamente se a escola sem partido é um projeto para ser, de fato, aprovado, ou se é só para ficar sendo cozido no parlamento, para não precisar ser levado ao Supremo, enquanto isso vai alimentando as pessoas na base para que fiquem apurrinhando professores em sala de aula, que é uma realidade que já está acontecendo. Ainda na educação, uma anunciada ampliação da possibilidade do ensino à distância, sem nenhum parâmetro pedagógico claro, não atendendo ao mínimo de racionalidade num projeto político-pedagógico que leve em conta o que significa a perda do convívio, a perda do ambiente escolar na formação acadêmica, e também sem se saber exatamente o que vai ser isso, porque chegou-se a cogitar de até mesmo ensino à distância no ensino fundamental, a coisa vira uma piada, não se sabe o que vem. E a terceira grande ameaça, que vai ser repetida em outros direitos sociais, é a emenda constitucional 95, a emenda assassina, que congela por 20 anos todos os direitos, as despesas públicas a partir de um parâmetro
estabelecido num momento de crise, de retração econômica, portanto um valor baixo, e que vai comprometer completamente todas as políticas sociais, garantindo os 45% do PIB livres para o pagamento de serviços da dívida e, portanto, para a alegria dos banqueiros. Direitos de saúde. Aqui a gente tem um quadro que se coloca muito preocupante, muito grave, sobretudo numa revisão radical das políticas de saúde mental. Há quase que uma ameaça de revogação da reforma manicomial de 2001. Há quase um risco de transformar aquele famoso livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, ao invés de ser um registro histórico, um livro de atualidades. Isso é altamente preocupante. Há um desprestígio colocado para o CAPS, uma maneira de desprestigiar ou desvaziar a atividade do CAPS, e no seu lugar de privilegiar os hospitais psiquiátricos. E já houve, no final deste governo que aí está, um remanejamento radical de recursos dos CAPs para os hospitais psiquiátricos, no sentido de ampliar os leitos de internação. Eu não sei se todos aqui sabem exatamente do que se trata, quanto o avanço que foi em 2001 a lei de desmanicomização, que desmonta os manicômios, os famosos depósitos de gente, aqueles campos de concentração, e privilegia o tratamento da doença mental, da atenção à saúde mental nos CAPs, que são Centros de Assistência Psicossocial, portanto, tratamento ambulatorial, internação apenas para os casos necessários, excepcionais, em caso de retaguarda, em hospitais gerais, e não hospitais psiquiátricos estigmatizantes, enfim, todo um tratamento alimentado e iluminado pelos direitos humanos, que hoje se põe em risco, né? Como é que se chama? Na Berlim. Ampliação das hipóteses de internação para dependentes químicos. Daqui a pouco, quando a gente for falar de segurança, a gente vai voltar na questão da política para a droga, mas o risco, inclusive, com o deslocamento da Secretaria Nacional de Álcool e Drogas, da SENAD, para o Ministério do Desenvolvimento Social, na mão do ministro anunciado, que é claramente um defensor da ampliação da repressão em assuntos de álcool e droga, coloca em possibilidade a internação até compulsória, que hoje é extremamente excepcional, como política pública para usuários e dependentes de droga. Então, o que nós vamos assistir eventualmente, patrulhas recolhendo usuários de droga na rua e com carrocinhas no laço, levando dependentes químicos para as comunidades terapêuticas mantidas por organizações religiosas. Quero ver fazer isso nas casas noturnas no Itaim. E também, por fim, um desprestígio do SUS, com privilégios para as empresas de medicina suplementar, que aí é o desfinanciamento completo da saúde pública e o privilegiando as empresas privadas da área. E a emenda constitucional 95, mais uma vez, limitando fortemente os investimentos na área de saúde. Na alimentação, que é o terceiro dos direitos sociais, eu trago apenas uma ameaça, mas ela é tão acachapante que basta uma, que é a flexibilização do controle sobre produção, distribuição e consumo de agrotóxicos. Nós já somos, não sei se todos sabem, o país do mundo que mais consome agrotóxicos per capita em números absolutos. E, portanto, uma flexibilização, como se coloca e como se anuncia, nos tornaria, na verdade, potenciais portadores de câncer no curso da vida, sem nenhuma possibilidade de evitar uma tragédia. No quarto item, nos direitos sociais, é o trabalho. Aqui eu lembro da supressão dos direitos trabalhistas, duramente conquistados desde a primeira grande greve em São Paulo, em 1922, comunistas, sobretudo italianos e espanhóis, imigrantes e anarquistas, e que resultou no movimento intenso da época de reação com o tenentismo, e depois com o movimento de 30 e a CLT. Tudo isso se põe a perder. E até mesmo a ditadura militar, que deu o 13º, esse deu entre aspas, evidente foi uma conquista, hoje se vê como boazinha. Imaginem, essa agora ameaça retirar até mesmo o 13º. E ela vem, esta reforma trabalhista, numa precarização absoluta das relações de trabalho, com trabalho terceirização completa e com trabalho temporário, e ainda traz o desmonte de qualquer possibilidade de reação.
na medida em que os sindicatos são esvaziados e o controle dos sindicatos, com o anunciado fim do Ministério do Trabalho, submetido ao Ministério da Justiça, de tal maneira que a atuação de um sindicato vai depender da atuação do Ministro da Justiça. Ou seja, retira-se a capacidade de resistência e de reivindicação do trabalhador e de postulação dos seus direitos também, porque chega-se a cogitar de uma eliminação ou de esvaziamento, ninguém sabe o tamanho disso, da própria Justiça do Trabalho. E por consequência do Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público que trabalha na prevenção de trabalhos, a condição análoga de escravo, trabalho infantil, assédio moral, nas relações de trabalho. Depois nós vamos para o quinto dos direitos sociais, que é o da moradia. Aí, claro, tem que ter urbanista na mesa, não vou falar. Mas lembro duas questões. Que a questão da moradia no Brasil é simplesmente enfrentar a questão da posse da terra. E faz só 518 anos que a gente está adiando isso. Da terra urbana como da terra rural, é disso que se trata quando se vê esse monte de apartamento vazio sem finalidade social atendida, né? Mas um dado interessante é que no projeto desse senhor que se elegeu presidente da República, não há uma única vez a menção às palavras habitação e moradia. Então não sei o que exatamente isso poderá significar. O sexto item, o sexto dos direitos sociais, é o lazer. Aí no lazer é bom lembrarmos o descaso com as políticas de juventude, quer dizer, houve durante o intervalo democrático a aprovação de uma lei interessante, que foi o Estatuto da Juventude, aplicado aos jovens na formulação de políticas públicas dos 19 aos 29 anos, mas nunca se implantou nada e não há qualquer conexão com projetos culturais que permitam ao jovem algo além dos pancadões. E o descaso geral com as políticas de cultura. Na cultura parece que a gente só vai ter berimbau. Eu vou pular a segurança. Eu vou permitir a vocês deixar na sequência da Constituição a segurança por último, porque acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais, e falar do oitavo e do nono. A Previdência Social é o oitavo. Bem, a reforma da Previdência está sendo anunciada, ninguém sabe exatamente como virá, possivelmente será um projeto mais radical do que se tentou neste governo atualmente, golpista, e que virá com a adoção de um regime de pecúnia individual, que onde foi testado no Chile, por exemplo, não deu certo, que significa que é o fim da solidariedade. É uma consagração do cada um por si. O que é o regime de pecúnia? Cada um poupa o seu e depois de X tempo, que será um tempo muito longo, você resgata aquilo que você poupou. Se você não poupou, poupasse. Não terá condições de se criar um regime de solidariedade daquele que pudesse, no curso do tempo, ter poupado mais, pouparia para aquele que teria conseguido apenas poupar menos. O regime de solidariedade, que é a base de uma sociedade fraterna e justa, está lá no artigo 1º da Constituição, se dissolve num regime de profundo egoísmo, que é esse do regime de pecúnia individual. Isso levará a uma ampliação no prazo de contribuição para além da expectativa de vida dos mais pobres. Não adianta pegar a média dos brasileiros e dizer hoje 73 anos de idade é a expectativa de vida para os brasileiros. Sim, para nós que aqui temos acesso à saúde de primeira qualidade, etc., a gente vai viver 73, 78, 80 anos. Agora, para a população pobre que tem que ir uma vida turística e acordar de madrugada e enfrentar esse transporte público que a gente tem aí, as pressões, a violência, salário baixíssimo, alimentação de obesos, como a gente vê hoje na classe pobre, alimentação paupérrima. Como é que faz? Quem é que vive 73 anos? Não, vai viver menos do que a idade mínima para a aposentadoria, que é uma maneira de pedir os que resgatem aquilo que foi guardado. E, portanto, um achatamento consequente nos valores da aposentadoria. E, pelo último, a assistência social. A ameaça que se anuncia é a mudança do patamar etário do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que foi estabelecido na Constituição de 88, que é um benefício de um salário mínimo para pessoas com deficiência e com renda estabelecida, e idosos, que hoje, a partir de 65 anos, anuncia-se para 75 anos com a idade mínima. Ou seja, ninguém, porque o idoso pobre dificilmente chegará a 75 anos de idade. E, de novo, a emenda constitucional 95, que limita profundamente os recursos públicos nesta área. Para todos estes, ainda há um agravante, que é um anunciado esvaziamento
dos conselhos de políticas públicas. Anuncia-se evidente no âmbito nacional, mas isso acabará refletindo, se vier, no âmbito dos estados e dos municípios. Os conselhos de políticas públicas são hoje o que há de mais vivo no que a gente chama de democracia participativa, que é a base de uma democracia popular. E por último, eu sei que eu já estou com o tempo um pouco avançado, eu queria falar rapidamente sobre segurança pública. E aí o risco é enorme. Aí, de fato, nós estamos falando de direitos na berlinda, que nós estamos falando, e é isso que impacta diretamente o direito à cidade. Nós estamos falando de uma ampliação da população carcerária, de amontoar presos independentemente de ter vagas, até navios, se precisar, usam, estou dizendo. A redução da maioridade penal, 16, 15, ou se fala até de 14 anos, o que significa uma explosão ainda maior da população carcerária e de uma litigiosidade ainda maior, sobretudo na periferia, porque apenas 1% dos adolescentes que hoje estão no sistema socioeducativo praticaram crimes violentos que justificariam uma um suposto encarceramento ou endurecimento penal. A flexibilização da concessão do porte de arma, todo mundo poder ter arma. A imunidade penal para policiais que pratiquem homicídio, mudando o próprio Código Penal para se presumir a legitimidade de um policial que mate. E a ampliação do caráter repressivo em matéria de drogas, que é exatamente a contramão do óbvio que precisa ser feito, que é discutir a descriminalização das drogas e desmontar, portanto, a chamada guerra às drogas, que mata muito mais do que as drogas. Esses itens a gente poderia e eu adoraria aprofundar, mas infelizmente eu acabei falando muito e eu tiro o tempo dos demais, que certamente tem coisas muito mais interessantes a dizer. Então eu gostaria apenas de encerrar, e eu não gostaria de terminar num tom de pessimismo. Então eu queria dizer que quando a gente se reúne num final de tarde de calor como hoje, num auditório como este, pessoas como vocês, esses dois ilustres conferencistas, estudiosos e pesquisadores que aqui estão, o professor da Escola da Cidade, isto é um espaço de resistência, isto é um alento, isto é a esperança de que será possível a resistência. Acho que teremos que ter muito bom senso para não achar que a resistência será como foi em 64 ou 68, porque hoje é um sistema repressivo muito mais poderoso e muito mais eficiente. Mas a começar, a resistência aqui dentro, do fundo de cada uma das nossas almas, para que nós não naturalizemos esta situação de regresso, para que nós não achemos normal voltar a tempos pré-iluministas, para que nós não nos convençamos de que tem que ser assim mesmo. As coisas não têm que ser assim mesmo. O avanço faz parte da natureza humana e a busca do progresso, da igualdade, da paz, da justiça, da fraternidade, esse deve ser o fogo a nos alimentar a nossa atuação e a nossa maneira de ser e de existir no mundo. Muito obrigado. Bom, agradeço imensamente ao Dr. Valério pela lição de casa feita assim exemplarmente, e passo a palavra ao Pedro. Gostaria só de avisar que o Pedro ele aceitou o nosso convite com a condição de sair às 8 da noite, porque ele não mora em São Paulo e precisa voltar para o Rio de Janeiro. Então, se nós não tivermos terminado ainda às 8 horas, o Pedro me pediu para avisar que ele vai se retirar, tá bom? Pedro, obrigado. Obrigado, obrigado, Guilherme, um prazer enorme estar aqui, não só pelo convite, meu amigo querido de tantos anos, mas sem dúvida, assim, em tempos como esses, tá podendo ouvir esses dois que estão aqui na mesa comigo, sem dúvida é um privilégio. O Valério tem razão, que é um momento onde a gente precisa... Espaços como esse são espaços de resistência, porque são espaços de reflexão. Acho que a gente tem que partir do pressuposto que a gente está entendendo bem pouco o que está acontecendo, e tem que testar ideias, pensamentos, enfim, e trocar essas ideias para ver se a gente consegue entender um pouco mais. Eu falo hoje, claro, num contexto... Eu estou hoje como diretor da Open Society Foundation para a América Latina, que é uma organização presente hoje no mundo inteiro, que financia a sociedade civil em termos de direitos humanos, justiça, segurança, democracia.
e que tem vivido, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista da Fundação, é mais um capítulo de ascensão de governos autoritários, e queria então colocar um pouco esse contexto global e depois analisar um pouco, tanto da perspectiva global, mas da perspectiva aqui, como a ameaça concreta que a gente tem à democracia vem de uma ameaça política, como a gente conhece, e aí fazer um pouco, quer dizer, nesse tema da cidade e dos direitos sociais, eu acho que resgatar um pouco o tema da política é fundamental para a valorização da política, tanto da política que se dá na cidade, das manifestações, da presença, da ocupação da cidade, porque a gente precisa compreender que as grandes soluções sociais que a humanidade viveu nos últimos anos, elas vêm da política, muito mais nós, intelectuais ou burocratas, às vezes gostam de pensar que as soluções vêm da cabeça dos iluminadas, dos burocratas, dos intelectuais, não vêm, né? Elas vêm da política. Então, um pouco comentar isso e a crise que a gente tem nessa criminalização ou ataque à política em si. Então, do ponto de vista global, assim, hoje, o que está acontecendo no Brasil são fenômenos com particularidades muito específicas, mas a gente vê situações muito parecidas na Índia, no Paquistão, na Turquia, na Hungria, na Polônia, na Venezuela, na Nicarágua, nos Estados Unidos. Então, não é um fenômeno isolado. Oi? Não, na Andaluzia a gente ainda não tem uma eleição, não tem ainda ameaças reais. Estou falando de lugares onde os governos têm atacado frontalmente as instituições democráticas, a sociedade civil, e claro, acho que os Estados Unidos é um caso à parte, porque tem instituições democráticas mais fortes do que todos os outros, a Rússia, todos os outros que eu citei aqui, mas seria impensável, alguns anos atrás, que o presidente da República demitisse o Procurador-Geral da República, como aconteceu mês passado. Então, também lá você vê uma corrosão de pactos democráticos que a gente não seria inimaginável. Mas a Turquia, por exemplo, que hoje, quer dizer, boa parte das pessoas iguais a nós aqui, com um perfil aqui parecido, Antônio Prata diria meio intelectual, meio de esquerda, hoje na Turquia estão presas ou com muito medo de serem presas, né? E dizer isso há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, na Turquia, que isso iria acontecer, seria absolutamente impensável. Professores que não expulsos das universidades, seria assim, não é que a Turquia era um espaço ditatorial, que isso faz sentido, não faria nenhum sentido. Na Hungria, na Polônia, quer dizer, a falta de diversidade de imprensa, o controle completo do governo sobre a imprensa nesses dois países, ataques ao judiciário que vem acontecendo, dois países da União Europeia, de novo, seria completamente impensável, né? A Rússia, a gente pode dizer que, digamos, tem uma tradição autoritária mais antiga, né? Mas, mesmo assim, o ataque a movimentos LGBT, o Open Society hoje, receber dinheiro do Open Society na Rússia é crime, muito por causa do apoio dado à agenda LGBT lá, que é visto como algo realmente... qualquer apoio nesse sentido é visto como, enfim, é criminalizado pelo Estado de várias maneiras. E mesmo na Venezuela, a degradação da democracia na Venezuela, independentemente da posição que a pessoa possa ter com relação ao chavismo no princípio, etc., o que está acontecendo hoje na Venezuela, o ataque, logo depois da vitória da oposição na Venezuela, do desmonte completo das instituições, do judiciário, do Congresso, também... isso não era previsível. Alguns podiam dizer, sempre tem alguém que falava que isso ia acontecer. Mas a grande maioria das pessoas dizia, isso não é possível. Acho que a gente tem que entender que em todos esses casos, tem o autoritarismo do século XXI muito raramente acontece a partir de um golpe de Estado, né, que no dia seguinte
transforma a sociedade numa ditadura e as pessoas estão presas, os deputados caçados, etc. Quer dizer, esse modelo é um modelo que acontece com bastante realidade no século XXI. O autoritarismo ele é gradual, e aí acho que a metáfora do sapo acho que funciona muito bem. Quer dizer, o sapo, você joga o sapo na água quente, né, ele pula fora, mas se você vai cozinhando e esquentando a água aos poucos, o sapo morre cozido. E na grande maioria desse país, a grande maioria da sociedade civil morreu cozido, né? Porque você tem uma dificuldade de perceber qual é o sinal definitivo de ruptura da democracia, né? Qual é o sinal definitivo de passar para o lado do autoritarismo. A verdade é que nenhuma pessoa com perfil similar ao Bolsonaro eleita nos últimos anos governou tranquilamente, deixou o poder depois de perder eleições de maneira tranquila, etc. Né? Em todos esses lugares que eu estou citando, todos esses perfis, houve uma guinada autoritária muito forte, não detectável pela maioria dos analistas democratas, digamos assim, né? Para pegar isso, logo que as pessoas chegaram ao poder. Acho que, claro, a gente, em primeiro lugar, precisa ter os alertas muito ligados. E olhando de fora, quem vê o Brasil de fora, na verdade, tem poucas dúvidas que o caminho autoritário vai seguir. É muito curioso, quando você transita entre a elite brasileira e a elite de outros países, a elite brasileira, mesmo pertence a democrata, etc., acha que isso não vai acontecer. Né? Tem quase certeza, e a aposta central é que isso não vai acontecer. Mas é muito difícil, lendo o resto do mundo, achar que esse... Pode ser que não aconteça, mas achar que esse prognóstico é um prognóstico seguro. E aí eu acho muito importante a gente ter... quer dizer, serão necessárias, e têm sido necessárias nesses lugares, para a resistência, alianças muito mais amplas, alianças políticas muito mais amplas do que a oposição a uma agenda específica do governo, etc. E para a construção dessas alianças, é muito importante que a gente consiga não confundir conservadorismo com autoritarismo. Essa é a grande dúvida, digamos assim, um pouco de novo, ficou claro com a minha análise sobre as perspectivas desse governo, mas pouco de benefício da dúvida, existe alguma chance desse ser um governo apenas conservador. Na minha opinião, um governo conservador, muito conservador, no Brasil é trágico. O país tão desigual, com esses desafios todos não implementados, também que a gente tem, é uma tragédia, né? Mas é parte do jogo democrático. Quer dizer, a direita disputou a eleição, ganhou, né? E vai governar com um programa conservador. O que não faz parte do jogo democrático é o autoritarismo. Eu vou dar alguns exemplos para entender cada uma dessas coisas. Uma das coisas que eu me dediquei ao longo da minha vida, etc., foi o tema do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento. Trabalhei na redação, na negociação no Congresso, na campanha do desarmamento, estava no governo nessa época. Enfim, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na vida é isso. O governo atual tem uma pauta pró-armas. Na minha opinião, o governo atual tem o direito de tentar revogar o Estatuto do Desarmamento. Eu vou lutar até o final para que isso não aconteça. Mas essa é uma agenda que está dentro dos limites da Constituição e de ação. Quer dizer, você pode... existe a possibilidade disso acontecer, se tiver maioria no parlamento, etc. Pode revogar. Acho que isso é trágico. Vai aumentar o número de mortes, trágico. Mas está dentro dos limites do conservadorismo. Escola sem partido? Não. Restringir a liberdade de professor dentro de sala de aula e impor uma agenda, colocar esses limites, isso é autoritarismo. Conseguir fazer essa diferença é muito difícil, porque a gente vai estar na batalha diária, cotidiana, né? E, na minha opinião, a confusão dessas agendas beneficia o governo a seguir para a agenda autoritária. Porque se o custo da agenda conservadora e da agenda autoritária é o mesmo, um governo que tem claramente propensões autoritárias, pela história, trajetória do presidente eleito, se o custo for o mesmo, não tem por que eles não seguirem para o autoritarismo. Então, acho que essa percepção ela é muito importante. E eu acho que o autoritarismo, se
segundo ponto que eu queria colocar, ele está num terreno muito fértil, e a gente tem que tomar muito cuidado. Ele está num terreno muito fértil justamente pela falta de credibilidade, quer dizer, pelos ataques que foram feitos de muitos setores diferentes à política. A política, aos partidos políticos, à atividade política, a tudo aquilo que é visto como político. E ele é feito de duas maneiras. Acho que uma delas claro, com todo o trabalho de combate à corrupção que tem sido feito, e aí, de novo, também estive no governo 8 anos e uma das agendas com as quais trabalhei, fui secretário nacional de Justiça, foi na construção de boa parte da legislação aprovada, que está sendo aplicada na Lava Jato, lei de acesso à informação, lei de lavagem de dinheiro, lei de crime organizado, etc. Não concordo com tudo, mas acho que, no geral, foi uma legislação positiva para o combate à corrupção no Brasil, e acho os esforços de combate à corrupção muito positivos. Agora, eles partiram de uma aposta que a gente fazia quando estava lá, de que era possível transformar a política a partir da luta contra a corrupção. De que bastava você colocar mecanismos contra a corrupção com dentes afiados, que você ia conseguir limpar a política da corrupção. E você tem aí uma falha de diagnóstico, porque o diagnóstico feito quando você coloca essa solução é o de que a corrupção ela é uma disfunção do sistema, ela é uma doença. Quem assistiu, quem teve paciência de assistir até o final o mecanismo do Padilha, o tempo inteiro o personagem principal fala que a corrupção é um câncer, é uma doença, algo que você precisa tirar do Estado. E esse é um erro de diagnóstico. Num país como o Brasil, basta ler um pouco de Raimundo Faoro para saber que a corrupção não é uma disfunção do sistema, ela é o sistema. O Estado brasileiro foi construído para enriquecer as elites. Teve a Revolução Burguesa aqui que propiciou a construção do Estado. O Estado foi construído a partir de um pacto que tinha como objetivo enriquecer as elites, sempre foi assim. Então, os mecanismos anticorrupção, eles atacam a própria essência do Estado. E se você não tiver nada para colocar no lugar, como acho que era o caso, como foi o caso, talvez, dos governos petistas que não apostaram na reforma política, apostaram muito timidamente em novas formas de democracia, etc., mas não apostaram na política como forma de transformação, você apenas vai desestruturar os elementos dos pactos existentes, da política existente, e não tem nenhuma garantia que o que você vai colocar no lugar é algo melhor, menos corrupto, e certamente não menos democrático. E aí acho que a grande questão, acho que essa que é a discussão que a gente tem que ter, e mais ainda, acho que isso é mais perigoso ainda num ambiente onde não só você criminaliza a política a partir de toda política corrupta, etc., mas existe uma sobrevalorização dos técnicos, e da chamada meritocracia, de uma maneira que não se justifica do ponto de vista dos resultados. Então, essa ideia do não sou político, sou gestor, e que quem fez concurso público tem uma legitimidade para resolver os problemas do país muito maior do que quem foi eleito, é uma ideia extremamente perigosa e é uma ideia mentirosa do ponto de vista da efetividade. Ela é mentirosa, em primeiro lugar, porque, na verdade, os grandes problemas sociedade contemporânea foram resolvidos pela política. Não foram, e especificamente no Brasil também. Eu chego lá, mas para mim, quer dizer, um exemplo importante, tem um livro que eu acho um pouco discutido, muito interessante, de uma cientista política de Colômbia chamada Sherry Berman, que chama Primazia da Política. E é um livro no qual ela parte do princípio, olha, a Europa, na primeira metade do século XX, era um lugar caótico, cheio de guerras, sociedades se desestruturando, crise econômica, etc. E viveu, talvez o que seja a sociedade mais próspera e inclusiva que a humanidade já viu depois da Segunda Guerra. O que aconteceu? Aconteceu a social-democracia, basicamente.
E o ponto que ela defende é que a social, e aí não tem tempo de entrar aqui, mas vale a pena ler o livro, que a social-democracia, ela é produto exclusivo da política. Quer dizer, tem ninguém que sentou, não foi um técnico, um burocrata que escreveu, ou um intelectual, né, que foi lá e escreveu como a social-democracia deveria funcionar, ou como o keynesianismo se encaixava com o pacto entre campo e cidade, né, que gerava a social-democracia. Isso tudo foi fruto de eleições que elegeram partidos, de um lado partidos operários, do outro partidos camponeses, sobretudo, ela pega o exemplo nórdico para avaliar bem, mas concretamente, e essa aliança política, essa necessidade de negociação, gerou um sistema mais próspero e inclusivo que a humanidade já vivenciou. E aí, e mesmo assim, a gente continua acreditando que os problemas vão ser solucionados ou por economistas de Chicago ou por burocratas aprovados em concurso com essa legitimidade, né? No caso brasileiro, as grandes inovações que a gente teve do ponto de vista de política social, de inclusão, etc., todas vieram da política. O SUS veio da política. Né, programas de genérico, programa da AIDS, etc., tudo isso veio de movimentos da sociedade civil e disputas concretas políticas, demarcação de terra indígena, a Constituição, todos esses direitos. A gente tem uma tradição de dizer que os direitos trabalhistas no Brasil são direitos concedidos pelo Estado, o getulismo, etc. Vou nem discutir o movimento operário que evidentemente existia e foi fundamental para isso naquele momento, mas a partir do final da ditadura no Brasil, o que houve, o que se incluiu de direitos na Constituição foi fruto exclusivo da luta política, das manifestações de rua, e o que deu certo, se o Brasil incluiu, botou as crianças na escola, diminuiu a desigualdade, né, e avançou como avançou nos últimos anos, não foi porque burocratas bem treinados criaram um programa que foi muito bem executado, avaliado e monitorado ao longo dos últimos anos. Foi por causa da política e por causa da democracia. Então, essa visão de que a política ela é corrupta e ineficiente, ela é, em primeiro lugar, mentirosa. Quer dizer, a política é justamente que vem salvando o Brasil de desastres nos últimos anos. Mas ela é, sobretudo, perigosa, porque é nessa mentira que se apoiam todos os regimes autoritários para criminalizar a oposição e aí terminar qualquer possibilidade de ruptura com o patrimonialismo, justamente com esse modelo de Estado. Então, quer dizer, o autoritarismo que se apresenta como anticorrupção, como se apresentou na maioria desses lugares, ele é a medida de resposta, não de aprofundamento da luta anticorrupção, mas é a medida de resposta das elites para a possibilidade de uma luta anticorrupção que promovesse um novo pacto político de renegociação, né, como o capital trabalha, como as empresas lidam com os favores do Estado, como os políticos. Quer dizer, isso era a única maneira da gente realmente reinventar o sistema como ele funciona e pensar uma nova maneira. O autoritarismo ele bloqueia isso de muitas maneiras. Ele vai bloquear isso na capacidade de difusão de informação, né? E aí todas as redes de difusão de desinformação hoje, muito claramente. O bloqueio, claro, das possibilidades de manifestação, que deve acontecer logo, quer dizer, quando a crise começar a estourar e as pessoas, né, se houverem, as pessoas forem para as ruas, se houver uma manifestação, etc., vai ser reprimido duramente, com legitimidade para reprimir e com legitimidade para escalar. E a montagem desse ministério, por exemplo, do Bolsonaro, que se apresenta como antipolítica nesse sentido, que não negocia com os partidos, só com as bancadas, que, né, ela evidentemente não tem como funcionar no primeiro momento. Isso vai entrar em crise, não é possível, quer dizer, as lógicas são tão distantes que eu não consigo imaginar que isso funcione com tranquilidade. Vai ter uma resposta, evidentemente, do sistema político. Essa resposta vai ser taxada, quer dizer, toda a resposta vai ser taxada ou de comunista, ideológica, etc., e vocês foram derrotados e a nossa missão é acabar com isso, ou como corrupta. O problema é que uma parte vai ser mesmo corrupta, e essa confusão vai, quer dizer, desnorteia, né? Então,
Quer dizer, quando Renan Calheiros se apresenta como alguém que quer fazer o pacto para garantir um poder do parlamento de controle ao governo Bolsonaro, é evidente que é fácil para ele dizer, não, essa é a corrupção, a gente precisa acabar com isso e o certo é colocar o Renan na cadeia. O senador eleito, etc. Então, essas vão ser as tensões concretas que a gente vai viver e que é a partir dessas crises e de tomadas de medidas específicas e graduais, a partir de cada um desses momentos, que a gente pode passar para uma ruptura mais claramente para o lado do autoritarismo. E aí, nesse sentido, é isso. Os bloqueios, isso se dá pela perseguição da política em todos os espaços, pela perseguição da ocupação da cidade, pela perseguição... Isso vai acontecer e com essas medidas, e aí, claro, a polícia, sem dúvida, nas favelas, vai acontecer no Rio de Janeiro, do ponto de vista de ocupação, vai ser uma radicalização do que já está acontecendo, né? E que impeça cada vez mais movimentos emergentes que existem de resistência. Então, eu acho que o primeiro, acho que assim, para amarrar, para concluir, tem alguns desafios importantes. O primeiro é ter essa clareza de que o momento não é um momento de colocar tudo no mesmo saco. Não é um momento de tratar medidas conservadoras do governo como medidas autoritárias. A resistência política ela tem que acontecer, mas cada vez que houver um avanço do autoritarismo, isso precisa ser tirado da discussão e levantado o tom e construção de alianças mais amplas do que o campo político progressista especificamente, com o campo político democrático. Em segundo lugar, essa sublevação, essa aliança democrática, ela tem que ser uma aliança que reafirme o valor da política, da democracia, mas especificamente da política. A gente precisa conseguir entender como fazer isso, acho que não tem a receita, mas a gente não pode cair na armadilha, né, porque essa é fácil, e acho que a gente caiu, inclusive, né, de dizer, não, nós somos os bons gestores, temos aqui uma presidenta gestora, temos cair na armadilha justamente de negação da política, quando é esse o grande elemento de chave para o florescimento do autoritarismo. Né? Eu acho que isso é possível, acho que essa resistência é possível, acho que isso tem sido feito com algum sucesso, né, e impedido avanços ainda mais autoritários em vários lugares, mas acho que a gente tem que ter consciência do tamanho do desafio e dessas possibilidades que se colocam aí diante da gente. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo também por ter aceitado esse convite, sabendo que a sua agenda aqui está complicada em São Paulo. Te agradeço de coração. Paula, por favor. Alô, dá para ouvir? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e mostrar para vocês o desafio, né, que eu tenho, faço esse cenário, entrar com uma fala um pouco mais urbana. Deu muita vontade de mudar o que eu vou falar, fazer um comentário aqui, né, que uma das maiores dificuldades que a gente vai ter, né, no campo do urbano é a gente traduzir essas questões ainda muito nacionais olhando o território de sobrevoo, como isso se dá no urbano, como isso se dá na cidade, né? E aí esse debate sobre o direito à cidade é muito importante, porque a gente está mudando de escala. Muito do que eu vou falar aqui, né, vocês vão falar, puxa, mas ela está falando de um município, de uma metrópole ou de um estado, muito menos de uma ameaça nacional, mas isso tudo está articulado, ou seja, essas múltiplas escalas estão no território, né? O território vive, né, esse impacto, né? E a gente está vendo aí um retrocesso total. A gente está voltando a ter uma política urbana centralizada no governo federal, em emendas de deputados, ou seja, não tem uma linha, e a linha antiga, que é a troca de favores, a velha relação coronelista ali, voltando, né, a reger as nossas cidades. Muito bem, mas isso não foi o que me foi passado como missão, né, pela Escola da Cidade. Era um pouco falar sobre o direito à cidade, e faz 50 anos que o Henri Lefebvre
publicou um livro marcante, né, que foi o livro do Direito à Cidade, e esse tema, né, e essa matriz francesa influenciou muito os estudos urbanos, os estudos geográficos, né? Esse livro permanece na academia, a gente tem os lefebvrianos, né? E acho que vocês vão, ao longo do semestre que vem, revisitar, né, algumas dessas teorias, mas quero destacar algumas coisas importantes, né? O Lefebvre, por que esse livro é importante para a gente pensar o urbano, né? Porque ele, ao explorar a produção do espaço, ele procurou mudar a qualidade da compreensão do espaço urbano e não um espaço onde a gente olharia a produção de coisas na cidade, mas ele propõe a gente entender a produção da cidade, ou seja, como a gente produz a cidade, quem está produzindo, como produz, né? E isso trouxe um pensamento social muito mais próximo da dimensão espacial, ou seja, por isso ele é muito interessante, né? E ele fez um ensaio, não é exatamente uma proposta acadêmica interessante, que foi em 68, maio de 68, no contexto francês de conflito, né? Aonde a relação da academia com as ruas, ela se aproximava, né? Falando isso porque a gente tem muita potência transformadora na hora que a gente está na academia, ainda que eu concorde, pela política, né? Agora a gente forma essas pessoas que estão na política também, né? Ele fez um ensaio, né? E o que é interessante, eu vou falar menos aqui, né? Então ele se aproxima a academia das ruas, né? E aí então é um ensaio, não é propriamente uma abordagem acadêmica, né? E que levou a várias leituras hoje e releituras do Lefebvre, que eu acho que assim, nessa série de seminários, encontros, enfim, a gente tem que olhar, né? Releituras, por exemplo, no campo ambiental. Luciana Ferrara, por exemplo, colocou lá o Lefebvre, ao fazer uma crítica à sociedade industrial, capitalista, mostra que a natureza é instrumentalizada, o espaço e a natureza são instrumentalizados pela racionalidade econômica, que visa a geração, reprodução e acumulação de valor, ou seja, a natureza como espaço de reprodução de valor, né, totalmente mercantilizada, né? Eu podia estar falando isso hoje, é super atual, né? Não, nada, a gente está vendo, hoje me ligaram, falaram, você conhece alguém que entende de finanças ambientais? Eu falei, nossa, gente, realmente, tem especialistas, né, associando ativos financeiros à sustentabilidade, né? Outras pessoas, por exemplo, uma professora do Rio, a Rosana Tavares, né, que fala dos espaços generificados. O Lefebvre não fala de gênero, ele não tem uma abordagem específica sobre as mulheres, não diferencia homens, mulheres e outras raças, enfim, crenças, nacionalidades, enfim. Mas tem muita gente usando o Lefebvre para olhar como as mulheres cotidianamente enfrentam a indiferença quanto ao modo de produção do espaço urbano, que coloca essas mulheres numa situação de vulnerabilidade muito maior, ou situações de marginalidade. Vou comentar aqui um pouco mais, mas esse é um trabalho, por exemplo, da Rosana, que traz essa releitura. As feministas não concordam com as internacionais, o que levaria a uma outra fala aqui, que eu não dá tempo. Muito bem, a gente, no mundo do urbano, planejamento urbano, estudos urbanos, na década de 80, no período da democratização, construção da Constituição Federal de 88, esse tema entrou muito forte via movimento de reforma urbana, né? E entrou a partir do nó da terra, né? A gente tem que enfrentar a concentração fundiária, né? Processos especulativos que não deixam que a cidade seja para todos e que a terra, né, seja usada por seu valor de troca, não seja usada por seu valor de troca, seja usada por seu valor de uso, ou seja, para quem precisa. A coisa ficou tão intensa nos anos 80
que tinha uma proposta, né, que depois virou o Estatuto da Cidade, de ter um limite de propriedade privada, ou seja, toda pessoa poderia ter uma propriedade para viver e outra para trabalhar, certo? Só, né? É lógico que essa proposta foi limada, né, muito rapidamente no processo constituinte, mas ela seguiu, né? Quem estudou lá os primeiros projetos de lei do Estatuto da Cidade, tem falas, né, da Emília Maricato, do Flávio Vilaça, propondo esse limite, né? Ou seja, a ideia era fazer uma transformação um pouco mais revolucionária do que a gente fez. A gente, na Constituição Federal, aí ficou super tímida à frente de dois operadores do direito aqui, né? Mas a gente tem uma questão delicada. O direito de cidade não está na Constituição Federal, né? Não sei se vocês observaram nas falas anteriores. O direito à cidade entra no Estatuto da Cidade, né? E aí eu estou citando a Bianca Tavolari, que é uma pessoa bem interessante para vocês convidarem para falar sobre Lefebvre, sobre o direito da cidade como um tema que segue, né? Por que ele segue tão flexível, né? Entrou o direito à cidade, entrou no artigo 2º, inciso 1º, direito à cidades sustentáveis no Estatuto da Cidade. E o que entrou na Constituição foi o direito à moradia, né? E aí a gente pegou muito, construiu uma ideia de que o direito à moradia estava associado ao direito à cidade, porque você ter uma moradia, você precisa ter uma moradia na cidade, com condições urbanas, né? E a construção foi toda que você deveria ter não só condições de moradia e de infraestrutura da cidade, mas de cidadania urbana, né? Isso é uma visão muito diferente de você ter uma casa, né? Não dá para a gente chegar numa população de rua e falar, olha, aqui vou te dar um financiamento na Caixa Econômica Federal e agora você pega seus documentos e comprova sua renda, né? Não existe isso. A gente vai pensar políticas olhando, né, para o público e dando, né, cidadania e pertencimento às cidades para essas pessoas. Muito bem. Então a gente tem aí questões. Porém, o direito à moradia é bem abrangente, ele foi o tempo inteiro usado, eu acho, na leitura jurídica, inclusive, como um direito à cidade, né? Interessante, porque eu fui estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o direito ao abrigo, direito ao shelter. Então eles não têm que dar casa, por exemplo. E o aprisionamento em abrigos é uma coisa violenta, né? Lá, violenta, você não pode dormir na rua, né? Então tem o direito de tirar a pessoa que está dormindo na rua e colocar num albergue, né, num abrigo longe, periférico, outra cidade, né? Se você muda de abrigo, você tem que se informar, tem controle ali é bem polêmico, né? E por um tempo eu fiquei tranquila de falar, não, o direito à moradia está lá, né? O que a gente tem feito com isso, né? Uma pergunta que eu acho que a gente pode desenvolver aí no semestre, né? E como a gente traduziu esse direito à cidade, direito à moradia, né, no pós-período democrático, a gente se apoiou muito em duas frentes, em mudanças regulatórias, né? Estatuto da Cidade, os planos diretores, uma agenda regulatória de planejamento urbano, e em mudanças institucionais, porque foi nos anos 2000, logo após, inclusive, o Estatuto da Cidade, que a gente apostou, por exemplo, na construção do Ministério das Cidades, que a gente acaba de ver se perder, né? Por mais que eu poderia dar uma outra fala inteira aqui criticando o Ministério das Cidades, certo? Mas, com problemas, acho que ele não pode acabar, né? Qual era essa ideia? A ideia de que políticas urbanas seriam dentro de um sistema de políticas urbanas, onde eu teria gestão nas instâncias federativas, federais, estaduais, metropolitanas, né, que a gente nunca consegue transformar, e municipais. Eu teria gestão, eu teria conselhos participativos, entrou uma agenda aí de participação institucionalizada, né, que a gente chama. Eu teria fundos associados a essas esferas, né? E políticas que articulassem isso tudo, acompanhadas por observatórios. A última ideia de ter sempre accountability, né? Ou seja, uma forma de monitorar, de transparência e da gestão nesse sistema das cidades. Lógico, eu poderia também vir aqui e falar, mas os conselhos não serviram para nada,
as conferências nacionais não transformaram radicalmente a nossa forma política de agir, mas o fato é que na hora que vocês vão olhar para São Paulo, por exemplo, né, a construção democrática do plano diretor impossibilita, por exemplo, a gente ter alguns retrocessos, né? A gente fala, bom, é imperfeito, mas eu chegar e falar assim, olha, deficiente básico igual a 1 é um direito, né, está associado à ideia de propriedade, foi uma conquista de muitos anos, né? E hoje em dia o mercado, tudo bem, aceita o mercado imobiliário. Estou entrando num termo bem específico, mas o que eu quero dizer a gente teve conquistas nesse processo. Você fazer uma aprovação de lei na surdina, você consegue facilmente parar, né? Estou acompanhando a revisão da Operação Urbana Água Branca e teve uma audiência anunciada no dia e ninguém foi, óbvio que ninguém ficou sabendo exatamente no dia, foi fácil, né? A gente conseguiu brecar esse processo. Então, tem ali uma institucionalidade mais ou menos controlada e teve avanços nesse sentido, né? E agora a gente está perdendo tudo, né? A gente perde a possibilidade do Ministério das Cidades, por exemplo, tinha de articular temas, mobilidade, regulação urbana, né? Política urbana, habitação e saneamento, no mesmo ministério. A ideia é ter políticas articuladas, coordenadas, isso tudo vai se perder, né? Então a gente fragmentou completamente de novo, né? Então quando a gente vai olhar um território, é possível que a gente siga tendo aquela política que vai lá e urbaniza sem mudar o rio, né? Sem canalizar o rio, continua alagando o lugar, né? Se urbanizou, né? Isso é fragmentação total e desarticulação total, né? E os nossos municípios não têm capacidade financeira de sozinhos transformarem, né, suas bases. Então ele depende de verbas federais e vai ficar muito pendurado ali, como a gente segue nas emendas, né? Então a gente fortaleceu tudo que a gente veio tentando, ou a gente vai fortalecer, né, o que dizem, que a gente tentou combater, que é a política das cidades feita por emendas parlamentares fragmentadas e a tentativa de coordenar e integrar políticas, né, com participação. As mudanças regulatórias, né, falei um pouco das mudanças institucionais que a gente está rifando completamente agora. E as mudanças regulatórias, a gente apostou no Estatuto da Cidade. Veja, o Estatuto da Cidade foi fruto de uma luta do movimento de reforma urbana e tal, aprovado em 2001, que apostou muito nos planos diretores. O cumprimento de suas diretrizes, né? Ele é bem interessante em termos de diretrizes, mas apostou numa escala municipalista. A nossa Constituição Federal era municipalista, é municipalista, e as regras de transformação do território também, né? E aí a gente se agarrou, né, na ideia de que seria no plano diretor, né, que a propriedade cumpriria a sua função social, que seria definido como a gente faria com que a propriedade cumprisse a sua função social. A gente fugiu da luta de definir na Constituição Federal e transferiu para a escala dos conflitos locais, onde estão as nossas elites, onde tem a nossa tradição de transformar a terra, né? Foi lá que a gente falou, ali, nessa instância que a gente vai discutir o que é a propriedade cumprir a sua função social. E aí a gente entrou nos limites do planejamento, né? Nos velhos limites do planejamento. Na hora que a gente foi regulatório, né? Veja, os instrumentos, eles não são neutros, né? Os instrumentos são usados por plano diretor, ou mesmo os instrumentos que a gente apostou que seriam de cumprimento da função social nos planos diretores, como a exigência, né, de demarcar nos planos diretores, aonde obrigatoriamente a propriedade teria que ser parcelada, utilizada, né, edificada compulsoriamente, né, PEUC, que a gente chama. Se não fosse em 2 anos o IPTU, imposto progressivo, IPTU progressivo no tempo, né, aumentaria o IPTU dessa propriedade até chegar a 15% do seu valor, ou seja, penalizando o proprietário por ele estar especulando, né? Se ele ainda não parcelasse, desse um uso ou edificasse, ele seria desapropriado com títulos da dívida pública que a gente não emite mais, ou seja, tem umas ameaças aí que a gente
fronteiras, né, do direito. Tudo isso a gente começou a aplicar nos planos diretores, né? O que acontece? Né? Eu estou em uma pesquisa agora, a gente viu, por exemplo, em São Paulo, até 2018 foram notificados 1.384 imóveis, né? Alguns considerados não utilizados e tal, né? Quantos viraram efetivamente o interesse público? Porque uma coisa é pressionar para a propriedade entrar no mercado, outra coisa é eu pressionar para a propriedade se transformar para o interesse público. Produção de HIS, um parque público, né? Quantos estão, né? Produção de habitação de interesse social? 2 anos de gestão de instrumentos. A gente não consegue chegar lá, a gente não associou, né, no planejamento da cidade a uma política urbana do que eu quero transformar. A tal ponto que a gente tem problemas aí, né? Edifícios ocupados na área central no centro estão cumprindo a sua função social, porque eles estavam ociosos. Então tem uma visão jurídica aí de que eu não posso pressionar o proprietário para ele colocar esse imóvel, porque, em tese, ele viria lá e manda remover então todo mundo se eu não estou cumprindo. Eu estou gerando ali um processo de remoção. Então a gente tem contradições nessa agenda regulatória que dificultam a gente a mobilizá-la em prol do direito de quem está lá ocupando esse lugar, e facilitam a entrada desses imóveis no mercado. O mercado imobiliário não achou bom, não achou ruim, achou ótimo. Vários imóveis vão estar aí no mercado, né, e podem virar shopping center, né? Esse é o problema, né? Então a gente tem desafios concretos e que se apoiam aí nos limites do nosso planejamento. Veja, hoje, né, 2013 para cá, o direito à cidade entrou na pauta, está todo mundo aí falando do direito à cidade, né? O direito à cidade entrou no movimento feminista, entrou no movimento, foi nas ruas, né? O movimento passe livre, né, para barrar aumento de tarifa, dizer, não é por 20 centavos, né? Foi em manifestações, ele não, né? Tava lá, frases, cartazes, né? Um pouco colocando críticas, né, às visões segmentárias, né, e do direito nos seus temas, direito à moradia, direito ao transporte, né, e pensar a coisa mais transversalmente, raça, gênero, né, por outros olhares, né. Para encerrar, né, hoje a gente não tem mais sentido a gente olhar a cidade como a gente vinha olhando, né. E esses movimentos estão provocando a gente, por exemplo, a revisitar algumas ideias, né? A gente apoiou a política urbana muito, né, na ideia de que desigualdades socioterritoriais elas eram lidas, tem que transformar a periferia, né, e tem que transformar as favelas. E o centro, por exemplo, para a gente não era um território popular, né, não era uma frente, né, e a gente ia transformar para fazer inclusão social. Esse é o termo mais usado, né? Inclusão social, inclusão socioterritorial. E a gente apoiou essa inclusão social em movimentos de moradia muito mais fortes, né? A conjuntura atual é outra, né? E aí acho que a gente vai ter que transformar muito a nossa agenda urbana. Primeiro que a periferia não é a periferia dos anos 70, lida a partir de uma ideia de classe, ou seja, os pobres moram na periferia, o centro é privilegiado, rico, das elites e tal. Hoje, o centro da cidade de São Paulo, ele é muito popular, né? É lá que está os vários diversos imigrantes, é lá que estão trabalhos informais, precários, mas também lá que eu tenho o maior PIB têxtil de São Paulo. Está nesse mesmo lugar, você tem um dinamismo econômico, uma precariedade no trabalho absurda, né? E uma precariedade no território, né? Formando um território popular aí que não dá mais para a gente ler, né? Como se fosse um esvaziamento, a classe média saiu do centro, né? O que está acontecendo no centro de São Paulo hoje? Muito mais complexo, né? Isso vai nos levar, por exemplo, a uma agenda da gente entender o que é moradia precária hoje, né? Não dá mais para falar que eu tenho cortiços no centro de São Paulo, eu tenho pensão, eu tenho aluguel de quarto, aluguel de cama por hora, né?
eu tenho uma sobreposição de vulnerabilidades, por exemplo, tem uma ocupação só de mulheres com filhos, que não adianta dar moradia para elas precisam de comida, elas precisam de gente que cuide do filho, para elas saírem, irem para o mercado de trabalho e terem alguma renda, não dá para pensar uma política de moradia isolada, precisa pensar uma política, e nem de direitos humanos isolada, né? Tem que ser uma política para o centro, para aquele território, né, que lide com essa sobreposição aí de vulnerabilidades. E a gente tem políticas habitacionais para o centro, né, feitas na chave aí da PPP habitacional, né? Então a política que a gente está vendo para a moradia do centro, nesse território popular e tal, é a construção de novas unidades pelo mercado, tamanho tradicional ali, 50 metros quadrados, sei lá quanto é que está agora, né? 37, ou seja, tudo encolhendo, né? E a gente coloca lá dentro uma família que não cabe, né? E ela tem que comprovar renda, ela tem que ter documentos para ela entrar nesse... Ela tem que ter mais de 1,5 salário mínimo, né, comprovados, quando na verdade, se a gente fosse pensar uma política de moradia para o centro, ela teria que ter uma diversidade de soluções de moradia absurdas, né? E de soluções urbanas. Não adianta eu ir lá e transformar um cortiço, vou lá, melhoro, coloco uma janela, né, coloco mais tanque, adequo a lei Moura, né? Eu preciso ter equipamentos da cidade, preciso ter banheiro. Vocês não sei se já andaram no centro, tentaram ir ao banheiro, né? Preciso ter um lugar para tomar banho, preciso ter condições urbanas para os territórios se transformarem. A gente não pode pensar só no edifício. Pensar no edifício é só a relação com o urbano, ou seja, a gente vai ter desafios muito maiores do que uma inclusão de classe social, de renda. Estou falando muito rapidamente aqui, mas outra questão a gente vai ter que ter agendas de gênero, agendas de raça. Nessa mesa aqui tem que ter negros, né? A gente está mapeando, identificando, fazendo o lugar de fala dessas pessoas, né? Fazendo elas emergirem no território, né? A gente está com uma pesquisa recente no Lab Cidade, na FAO, onde eu trabalho, mostrando, por exemplo, que a segurança na mobilidade dos estudantes, uma mulher negra periférica vive muito mais situações de assédio no transporte público do que uma branca central, né? Então, comparando universidades, eu comparei respostas de estudantes em universidades diferentes, as que estão periféricas negras, elas têm 83% de mais chance, elas declararam que elas recebem assédio, enquanto nas outras tem 54%, ou seja, elas são muito mais assediadas, ou seja, elas saem muito menos de casa, elas têm situações de imobilidade, né? Então, estou falando agora um pouco da periferia, né? Elas têm situações onde elas não podem estudar à noite, porque elas têm condições de voltar para casa, né? Então, isso vai tolhindo a autonomia, né, dessas mulheres na sua vivência, as possibilidades aí. Isso estou pegando questões, um pouco tentando mostrar que a agenda vai ter que ser interseccional, a gente vai ter que olhar gênero, raça, imigrante, né, sexualidade, nacionalidade e origem, né, para a gente ler a cidade. A gente não tem nenhum mapa disso na cidade, né? Então, como é que eu vou mostrar que esses grupos estão sendo os mais afetados? A gente tem mostrado assim, a gente afetou os mais pobres, certo? E a gente vai lá, pede dados para os direitos humanos, fala quantos moradores de rua tem aqui, a gente não tem isso mapeado, né? Quando o edifício caiu, né, Wilson Paes, como chama o edifício? Quando ele caiu no centro da cidade, recentemente, certamente muitos imigrantes ilegais não registrados sumiram nas estatísticas, né? Porque a gente não tem, né? A gente consegue isso muito na saúde, mas não tem, né? Outra agenda, né, desse momento novo também que a precariedade na cidade, a precariedade na moradia, ela está sendo muito pressionada pela agenda do aluguel. E aí o aluguel formal e informal.
E todas as nossas políticas urbanas valorizaram, e as políticas habitacionais valorizaram muito o preço da terra, né? Isso se dá diretamente com reflexos no aluguel. Então está mais difícil pagar o aluguel, né? E o maior, a gente está mudando um pouco, né? O que mais cresce no nosso déficit de moradia é de famílias que não têm condições de pagar o aluguel. E não de famílias que estão em áreas de risco precárias, favelas e tal. Ou seja, a gente tem novas configurações da precariedade, né? Muito difíceis aí da gente dar conta com uma política única, né? Também a agenda da violência, então assim, se direitos humanos têm a ver com o urbano, tudo a ver, né? São as remoções forçadas, violentas que a gente está vendo, elas são cada vez mais violentas e midiáticas. Vocês já viram cenas da retirada da população da Cracolândia? Parecia uma guerra, né? Pegando fogo, né? Praça do Pátio Terminal, ali Princesa Isabel, né? A praça ao lado pegando fogo, cavalaria, as pessoas correndo, né? Isso é a violência nos processos de remoção, a tal ponto que as comunidades, o fluxo, ele virou um fluxo constante, né? As populações estão migrando, elas estão em todos os países, não conseguem ficar, né? Parece que montou a barraquinha, levantou, saiu, né? E fica ali numa agenda de violência absurda, aonde a gente viu a gente está vendo esse fluxo urbano, né? Vai para um lado, o lugar vai para o outro, né? Aí eu recebi um e-mail outro dia das novas Cracolândias, né? O pessoal lá no Pacaembu falando agora tem uma nova Cracolândia, não sei aonde. Aí eu tô lá no Pio Vila Leopoldina, tem uma Cracolândia no Pio Vila Leopoldina. Ou seja, a gente é um processo, né, de fluxo em todos os espaços. Não dá mais pra gente falar que é só na Cracolândia, gente, né? A questão ali a gente está demolindo casa com pessoas dentro, isso é caso real, né? Eu podia estar aqui com uma foto, né? Então, isso tem tudo a ver com direitos humanos. Eu não posso demolir, posso demolir um prédio com as pessoas dentro, né? Enfim, essa agenda da remoção, né? A gente sofreu nos últimos 2 anos, a gente mapeou no Observatório das Remoções 17 mil famílias removidas, 147 mil ameaças de remoções entre janeiro de 2008 e agosto de 2008, um ano e meio por aí, 147 mil ameaças, né? Ameaças por que processos, né? Só para a gente quero terminar falando disso. 53% dessas ameaças são frutos de reintegração de posse, muitas delas são frutos de políticas urbanas, ou seja, urbanização de favela. Foi em São Paulo, em áreas bem localizadas dentro de operações urbanas, ela é ameaça de remoção. Ou seja, que era para ser uma política urbana de inclusão social, ela expulsa mais do que ela inclui. Não é que ela não inclui, né? Ela tira 2.500 pessoas e põe 750, né? Estou falando primeira etapa do Jardim Edith, tá? Que é um projeto que a gente acha incrível como edifício, certo? Que eu quero mostrar um pouco o que é esse processo, né? E a arquitetura faz parte desse processo, porque a reintegração, a remoção para a urbanização de favela, na hora que entrou com produção de novas unidades, ela remove muito mais do que reloca, e ela entrou com uma agenda da arquitetura moderna, nova, paulistana, né? Estou provocando aqui um pouco para vocês levarem aí para o semestre esse debate, porque a gente está sendo apropriado por essas formas sem ter uma visão crítica. Ah, Paula, você está dizendo o quê? Que a gente vai reurbanizar precariamente as favelas? Não, mas que a gente precisa pensar que reurbanização de favelas não pode ser um sinônimo de remoção. Então a gente está alimentando essa indústria gerou 30 mil pessoas hoje no aluguel social que ganham R$400, 450, tem ali diferentes valores no estado e no município, que não tem no mercado uma resposta, né? Elas não conseguem alugar esses espaços, elas vão alugar onde? Nas áreas precárias. A gente alimentou, criou um mercado informal nas favelas, né? Nas velhas, mais antigas ocupações, e a gente tem grandes áreas hoje,
na informalidade, precárias, sendo alugadas por essa política, ou seja, uma política que vai alimentando também o aluguel dentro dos nossos núcleos ocupados. Ou seja, por que eu quero dizer isso? Porque eu quero mostrar que a nossa política habitacional, ela tem contradições, e ela é muito perversa. Ela é perversa na hora que eu vou lá e coloco uma PPP habitacional, que é a grande política atualmente, a única habitacional em curso, né, no município de São Paulo e no estado, né, são 2 PPPs habitacionais aí em curso. Eu faço novas unidades, coloco os muros ali, e a população que se mudou para esse lugar não quer tirar os muros. A gente está reproduzindo, né, a cidade confinada, sem dar conta, né, de enfrentar o que realmente o nosso território precisa. E para fechar, essa política é a que foi anunciada como uma política federal, né? A política federal é a da PPP habitacional, ou seja, a gente está subindo de escalas. Se não deu certo aqui, não tem dado, né? A gente vai ver não dar certo no estado, a gente vai ver não dar certo no estado nacionalmente, né? E ao mesmo tempo a gente está dinamizando o mercado imobiliário, isso é um outro tema para outro dia, né? Mas essa política habitacional está muito na lógica de produzir novas unidades, de dinamizar o mercado imobiliário, né? E isso foi ganhando um fôlego, né? Que reforça a ideia de propriedade privada, que a gente vai ter que conquistar, a gente vai ter que contestar, desculpa, e trazendo aí para as cidades, para o Estado e para o governo federal, essa política habitacional contraditória e perversa que a gente está vendo se instaurar aqui, que não vê que direitos humanos e direitos urbanos têm tudo a ver. Certo? Então, acho que a gente tem ali o tema do direito à cidade, a gente vai poder mobilizar para aproximar a academia, aproximar estudantes, né, da cidade real, né, dessa periferia, desse centro, né, que mudou, né? Periferias são várias, o centro é um território popular hoje, né? E não é só em São Paulo. Então a gente vai ter aí que construir um novo léxico para lidar com esse novo centro, nova periferia, né? E com essa política contraditória e perversa que a gente está vendo se instaurar. Acho que era, para começar a provocação, era isso. Obrigada.